eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: o inimigo surgirá e cercará a tua terra, e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Ouve e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. No versículo 8, diz: falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Então, quando o Senhor fala na alma de alguém, ele não consegue ficar calado, ele fala. Quando a palavra faz uma obra na alma, ele fala. É isso que aconteceu em Atos, quando aqueles líderes religiosos mandou os irmãos Pedro e João calarem a boca. Aí ele: julga aí vocês, vamos dar ouvido a vocês ou a Deus? É justo calar porque vocês estão mandando? É justo obedecer a Deus ou a vocês? Porque nós não podemos ficar calados, temos que anunciar o que temos visto e ouvido. Amém? O apóstolo Paulo fala assim: ai de mim se não revelar o evangelho, está dentro de mim essa obrigação. Então não dá, tem que falar mesmo. E os profetas se levantaram para falar, Deus falava com eles, eles falavam, não interessa o que iria acontecer. Os apóstolos, a mesma coisa. E depois nós vamos ver os inimigos, se levantarem aqui nesse texto mesmo, falar: ó, tem um profeta, o profeta Amós está falando contra você, rei. Então, o que fala a verdade, tem alguém para se levantar para falar que é inimigo do rei, inimigo do povo. Mas não, é o melhor amigo que uma pessoa pode ter. Amém? E o Senhor Jesus começa com essas palavras aqui, falando com a palavra casa de Israel, os filhos de Israel,
com toda geração, está falando com toda geração, manda eles se lembrarem que ele tirou do Egito. Então, o Senhor traz a memória deles, que ele que tirou eles do Egito. Amém? Fez a obra, ele que tirou. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. De todas as nações, ele escolheu os judeus. O povo escolhido, os judeus. Amém? Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Então o Senhor Jesus lembra a ele que quem tirou eles do Egito foi ele, e não aceita, o que o Senhor está falando assim? Não aceita a prática das injustiças. Deus está falando que não aceita eles andarem em rebeldia. Os judeus, que foi o povo que ele escolheu. Amém? E como é que alguém vai cair no laço se não tiver armadilha? Não, para cair no laço tem que ter armadilha. Então, o que tu está querendo falar assim é o seguinte: não tem como fugir do julgamento de Deus se fazer coisa errada. É isso que está querendo falar aqui, amém? É isso, porque as coisas acontecem, tem uma causa. Então, o Senhor vai julgar, e é certo, ele julgar por causa das transgressões. Não se deixe enganar de Deus, não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso se fará. O julgamento vai acontecer, mas no 12, no 11, portanto, o Senhor já vai diz assim: o inimigo, ó como é que vai ser punido? O inimigo surgirá, aqui é os assírios, que ia saquear Israel, ia dominar. O inimigo é a nação, os assírios, que ia dominar eles. Amém? E nós sabemos que o pecado, ele trabalha assim. O inimigo, o pecado, o inimigo, Satanás, o inimigo, a nossa carne, para destruir tudo que entra em nós, que vem até de Deus. Ele entra e se eu não vigiar, ele entra e tira. Amém? É o inimigo, a minha carne é minha inimiga, Satanás é meu inimigo, a minha vontade é minha inimiga, para tirar tudo de Deus de dentro de mim que eu estou recebendo. Amém? Por isso que a Bíblia diz que vem a preocupação que tem no mundo, o maligno tira a semente. Olha o inimigo tirando a semente. Mas quem deu lugar primeiro foi eu, a minha carne, a minha vontade. Tu vê que é espiritual agora, amém? E lembrar o seguinte, aqui Deus está falando com o povo dele que não tem como ele não julgar, não punir, se ficar praticando pecado. Agora, interessante é que nós nem povos nós éramos. Está falando com Israel. Nós não fomos os escolhidos, foi Israel. Aqui como cria-se uma confusão desgraçada por não fazer essa separação. Entre todas as famílias eu escolhi vocês, literalmente. Agora aqui não, vem para os gentios, é aquele que crê. Amém? Aí tem gente que quer, mas mesmo os israelitas foram punidos e a maioria vão para o inferno, como se quer se colocar como judeu já sendo salvo, igual aqueles que conversaram com Jesus. Não, é pela fé no Senhor Jesus, amém? E a graça, quando fala, eu que tirei vocês do Egito, então vocês estão se comportando de forma errada. Que privilégio vocês têm? Eu escolhi vocês para tirar do Egito. Eu escolhi vocês para andar junto com vocês, eles negligenciando essa bondade. Amém? Amém ou não amém? Então, o que a Bíblia está falando? Que o pecado merece ser castigado, amém? E não tem como fugir da sentença de Deus. E a verdade tem que falar, amém? Tem que ser falado. Aonde? Mandou ir lá nos palácios onde o povo estava reunido e falar a verdade entre eles, viu? Onde tem que ser anunciada a verdade? Aqui, irmão. Tem que ser revelada a verdade para o povo quando nós estamos reunidos. Tem que falar que tem punição, sim. Que tem condenação, sim. Amém? E quem fala a verdade torna-se inimigo, irmão. Porque o negócio é proclamar que está tudo em paz. Só que não está, não.
Deus não anda com quem está em pecado, não andando de acordo com a vontade dele, segundo a Bíblia, amém? E tem que falar destruição, e olha o que fala: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede os grandes alvoroços no meio dela e os oprimidos dentro dela. Irmãos, acredite, na maioria dos locais que dizem ser cristão, o que nós estamos vendo é alvoroço. E almas sendo destruídas, porque não tem a presença de Jesus. O que tem lá é mentira, que não querem. A Bíblia é muito clara que eu tenho que amar o meu irmão, e não há a menor preocupação com isso, se eu tenho irmão ou não. O irmão é quem fala a mesma língua que eu, mesmo se estiver mentindo. Não, o verdadeiro irmão diz a verdade, quer a verdade. Não há a menor preocupação com isso, cada um com o seu reino. Amém? Eu não posso viver mais assim. Mandamento do Senhor para nós a evidência que eu passei da morte para a vida é porque amo o irmão. Aí quando vem para nós, que nem povo nós éramos, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós quando nós éramos pecadores, inimigos, ingratos, rebeldes. Nem queria saber dele. É um privilégio incrível escutar isso hoje, irmão. A graça de Cristo revelada a nós é o maior bem que o povo poderia receber. Não tem preço isso aqui. Amém? E a Bíblia diz que esse amor, eu amo porque ele me amou primeiro. A causa de eu amar é porque ele me amou primeiro e botou esse amor em meu coração. Revela a verdade dele que está aqui. E tudo que acontece, vai acontecer, lembre-se, está escrito aqui, com a inspiração do Espírito, ele não, antes de fazer, ele revela aos seus fiéis. Não adianta, o que vai acontecer de mal ou ruim, ele usa os fiéis para revelar. Antes de acontecer, ele avisa. Amém? Olha que coisa linda, eu posso viver sem nenhum mal reinando na minha vida. Por quê? Porque antes de acontecer, ele me fala. O laço pode se armar, mas ele, olha lá, tá vendo? Não vá lá. Eu não caio no laço, porque ele me avisou. E o certo é avisar. Então, o que avisam? Mesmo se você pecar, o que estão avisando? Mesmo se você viver na prática do pecado, esquece, não tem problema nenhum, você está salvo. Isso é Satanás falando. Porque quem pratica o pecado é do diabo, segundo a Bíblia. Amém? O julgamento é certo, e nós recebemos, a gente tem que anunciar o quê? Essa palavra, segundo a Bíblia, é a palavra da vida. Vai e anuncia todas as palavras desta vida. Então tem uma vida que tem outras palavras. Que palavra? Aquela que Pedro falou. Para quem iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Revelar a palavra desta vida, da vida de cima. Então só tem sentido uma reunião cristã se o que estiver sendo falado for a palavra da vida eterna. Fora disso, é mentira. Amém? Senão, não adianta, a punição é certa. Israel sofreu o inimigo, Deus usou o inimigo para castigar Israel. Não dê lugar ao diabo. Se der lugar ao diabo praticando o desejo da carne, está o inimigo reinando também numa vida. Amém? Mudou? Não mudou, não. Amós, diz o meu povo, várias vezes. Um verdadeiro fiel do Senhor está falando, não é para povo dele, não. É um povo que nunca se converteu.
Não é, porque a Bíblia diz que a fé é se comprometer com a verdade. Ninguém nem conhece, muitos não conhecem nem Jesus e diz que é povo de Deus. Que loucura! Que loucura, irmão. Ainda diz que já está salvo para sempre. É mentira, porque a vontade de Deus é a nossa santificação, é fugir da aparência do mal, é não deixar o pecado dominar a gente mais. Quem vive assim é o povo de Deus. E o propósito é santificar Cristo sempre em nossos corações. A Bíblia diz: quem santifica Cristo sempre em seu coração, esse é o povo de Deus. Esse é o povo que não vai sofrer a punição de Deus, que vai se livrar, já se livrou e vai se livrar da ira vindoura. Amém? Porque no 12, por mais que esteja isso acontecendo, aí aquele que promete e faz, disse assim: assim diz o Senhor, como pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel. Quem são esses? Que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Tinha um povo lá escondidinho aqui, esse povo, Deus falou: eles não, eles eu vou livrar. Isso aqui são os fiéis. Tem os remanescentes. Tem um povo que está no meio, mas vai ser castigado, já está sendo castigado. Mas tem um povo fiel que está sendo protegido, que está sendo guardado, que pode morrer, que está salvo. É certo isso aqui. Tem um povo aqui na terra que Deus está protegendo e vai proteger se ficarem firmes na verdade. Essas pessoas aqui não se contaminaram, não se deixou levar pelo mundo, estavam vivendo a palavra, e são os que hoje estão sendo impulsionados pelo amor de Cristo e santificando Ele sempre como Senhor em seus corações. Santificando Cristo, revelando o amor dEle. Santificando Cristo, revelando a verdade dEle, a santidade dEle, a bondade dEle, a benignidade dEle. Isso é santificar Cristo em nossos corações. As pessoas vão ver quem Ele é através do proceder, revelando o caráter dEle. E a preocupação é essa, como foi orado. Preocupação em trair Jesus, jamais. Ele não merece ser traído. Ele merece ser exaltado. Ele merece ser glorificado. Esse privilégio que Ele me deu de receber essa graça, de viver o Evangelho, de ter a esperança da glória eterna, eu não vou jogar no chão. Eu não vou ignorar, eu não quero ser punido, como o julgamento é certo para quem rejeita o Espírito da graça, para quem pisa no sangue do concerto, da nova aliança. Tem o sangue da aliança como algo comum, não é comum, purificou o pecado, limpou a culpa, fez uma obra sensacional. Rejeitar o Espírito da graça é uma loucura, merece a condenação eterna. Eu não quero isso. Está repreendido isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim como Ele disse que vai castigar, não anda junto com quem está pecando, essa verdade é genuína e não tem como fugir dessa sentença. Mas tem uma promessa maravilhosa, que os meus fiéis eu livro. O leão pode abrir a boca, não vai triturar, seja lá o que vier, eu guardo. Ele livra, e lá em 1 Pedro diz: assim sabe Deus livrar os fiéis. E livra. Amém? O laço vai vir, as tentações vão vir, mas vai ser protegido. E quando vier a grande tempestade, que é o julgamento, bate a chuva, o vento, o rio, fica de pé. Mas só quem estiver firme nessa palavra, o julgamento é certo e será punido. Várias mensagens dizem que está tudo bem, não precisa mais de nada, que ninguém perde a salvação. É mentira. Quem fala isso são os falsos. A palavra é rica
em amor, em verdade. Aí traz o quê? Algo para viver na confusão. Olha o que está vendo: violência, destruição nas almas, crescimento espiritual. Não precisa. Amar mais os irmãos. Não precisa. Conhecer a verdade das cartas. Não precisa. O negócio é quem vai ter oportunidade. Quem vai ter uma oportunidade lá na frente para dançar, para falar. Não, eu tenho oportunidade para amar mais. Eu estou com oportunidade para me santificar mais. Eu estou tendo oportunidade para salvar as almas. Eu estou tendo oportunidade para falar a verdade que não dá para esconder ela. Por que fala? Viu o que ele está falando aqui? Por que fala assim? Por que age assim? Vai falar Deus na alma e vai conseguir ficar calado? Impossível. Impossível. Falará Deus não é de forma subjetiva. Falará Deus, transforma Deus um ser humano e ele consegue ficar calado? Impossível. Eu te conheci, Amós. Tu é falsa. Está escrito aqui. Ele, rapaz, eu estava cuidando de boi, eu não estava nem pensando que isso ia acontecer comigo, mas isso aqui é profundo. Eu estava cuidando de boi, eu nem imaginava, mas ele me pegou para pregar a palavra dele. Está escrito isso. Eu nem pensava que isso ia acontecer, mas ele que me pegou. Amém? E não tem como ficar calado quando ele te pega para agir. Tem que falar tudo, irmão. Eu quero escutar bendito. Entra bendito do meu Pai. O julgamento é certo. A Bíblia fala em 1 Coríntios que tinha pessoas naquela igreja que Deus tinha matado. Tinha pessoas doentes, tinha pessoas fracas. Punição de Deus. Isso continua acontecendo, não mudou não, mas quem quer acreditar nisso? Isso aqui é uma verdade genuína que eu tenho que tomar posse, que Deus é imutável. Ele não muda. Ele não deixa de ser mais santo, ele é santo. Ele não deixa de ter menos amor, ele é amor. O poder dele não diminui. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero fazer parte dos que Deus vai preservar. Vai livrar e continua livrando. Fica livrando aqui e no grande dia do julgamento está livre para morar eternamente com o Senhor. Amém? Ouve, Israel, ouve, igreja, o que o Espírito diz. Para a gente morar, para nós subirmos, para morar com o Senhor a qualquer momento, irmão. Está tudo encaminhando para a igreja subir. A cada dia piora aos olhos humanos, o que eu estou vendo. Mas com os olhos da fé, a cada dia eu vejo que a subida está próxima. E que depois dessas revelações, em tudo que nós estivermos fazendo, que possamos falar sempre: Maranata, ora vem Senhor Jesus, para levar a igreja dele. Quem vai subir? Os fiéis. Tem um povo que vai ser julgado, punido, e a Bíblia diz que aquele que sabe a verdade, muitos açoites, e os que não sabem, pouco. Que privilégio viver totalmente na dependência da graça. E eu não posso ignorar isso, o que Deus tem nos dado. Por isso que a Bíblia no Novo Testamento diz: o certo é nós darmos mais atenção àquilo que nós temos ouvido. Amém? É verdade, amém, irmão? É a única verdade purinha que nós escutamos em toda a nossa vida. Tudo que tu escutou do médico tem sujeira. Tudo que tu escutou da tua voz, um monte de sujeira. Tudo que tu escutou dos teus pais tem sujeira no meio. Tudo que tu escutou dos professores tem um monte de imundície no meio. Mas quando tu escuta essa palavra, tu escutou a pureza. Então eu quero me entregar a essa pureza. Ouve, Israel, ouve. Usou o profeta para falar. Ouve, igreja,
usou os fiéis dele para falar também. Então vamos tomar posse em nome para esse julgamento de punição não chegar até nós em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.